Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. Hoje a gente vai entrevistar a Mila Maia. Ela é economista e CEO do Instituto Millennium. Seja bem-vinda, Mila. Muito obrigada, menina. Obrigada pelo convite. Mila, eu queria que você começasse falando um pouquinho, explicando para quem não conhece o que é o Instituto Millennium. Claro, o Instituto Millennium, ele é um think tank, né? Ele é uma instituição aí que é formadora de opinião. Hoje em dia a gente é bem focado em elaborar policy papers, que são artigos acadêmicos, principalmente sobre economia, políticas públicas, e a gente também faz notas técnicas para o Congresso. Se tem alguma coisa para votar, algum projeto-lei, a gente vai fazer uma nota técnica explicando qual o impacto daquele projeto, daquela lei, trazer benefícios ou malefícios para o povo brasileiro. Então, basicamente isso, a gente tenta desenvolver a população para entender melhor o que está acontecendo dentro do dia a dia do país. Por exemplo? Por exemplo, quais que vocês a gente fez uma nota, recentemente a gente fez uma nota técnica sobre o piso da enfermagem, quando teve a PL dos enfermeiros, onde os enfermeiros eles pediram aí um mínimo de salário. A gente quis explicar o que isso impacta, na verdade. Não só o piso salarial dos enfermeiros, como se tivessem outras classes, quando se coloca um mínimo salarial, economicamente, a gente mostrou o porquê que isso ia gerar desemprego. Então, a gente explicou com base em gráficos de oferta e demanda, como que funciona e quando você estabelece um piso salarial. E alguns deputados votaram a favor dessa PL, justamente alegando ali uma ênfase mais social, uma preocupação principalmente porque os enfermeiros eles trabalharam muito durante a pandemia e já os deputados que votaram contra essa PL, eles começaram a receber muitas ameaças do sindicato, dos trabalhadores desse segmento, dizendo que eles não eram a favor. Só que não é essa a questão. Então a gente fez uma nota técnica explicando o porquê essa PL geraria demissões. E o que aconteceu depois de alguns meses, a gente viu alguns hospitais públicos aí demitindo alguns desses funcionários justamente pelo fato de não ter dinheiro para pagar esse segmento, né? Esse é um tipo de nota técnica. Essa semana a gente vai soltar também uma nota técnica sobre o auxílio dos R$600, quais são os impactos fiscais, como que o próximo governo vai pagar essa conta. Porque por mais que tenha sido uma medida do governo Bolsonaro, o Lula, quando era candidato, ele também falou que manteria esses R$600. Então era aí uma proposta de ambos os governos. Então a gente explica qual é o impacto disso para as contas públicas. Isso dentro das notas técnicas. Dentro dos nossos policy papers, que são os artigos, a gente já fez artigos sobre teto de gastos, já fizemos análise sobre o fundo eleitoral, tanto o fundo eleitoral que foi utilizado em 2018 e também agora de 2022, que foram quase 5 bilhões, como que funciona isso, se eles geram não renovação dentro do Congresso. Já fizemos também policy papers sobre educação, qual que é o impacto dos profissionais da educação como professores na curva de aprendizado dos alunos. Então, assim, são temas relevantes que a gente acha que a população precisa entender. Então, o Millennium ele tem uma lista aí de mais de 160 especialistas que são nossos parceiros, que são professores acadêmicos ou pessoas que já trabalharam para o governo ou para a iniciativa privada, que são especialistas nesses temas e vão escrever explicando soluções, né, ou levantando os problemas aí do nosso cotidiano político e econômico.
E Mila, com o governo Bolsonaro, você falou muito sobre o liberalismo econômico, liberdade econômica, até por conta do Paulo Guedes, né, como ministro da Economia. Em linhas gerais, como é que você definiria as ideias liberais? Certo. Sim, o governo Bolsonaro, na campanha de 2018, uma das propostas era justamente promover esse liberalismo no governo dele. Com isso, trouxe o ministro Paulo Guedes, que foi um estudante da Escola de Chicago, ele é um precursor aí dessas teorias. Então, muitos dos liberais brasileiros apostaram nesse governo, principalmente por causa das reformas que eram necessárias ser feitas, né, que estavam ali na agenda do governo. Privatizações, reforma administrativa, reforma tributária, reforma política. O Bolsonaro mesmo, ele enxugou alguns ministérios para poder diminuir um pouco do poder público. Então, muitas pessoas acreditaram que esse poderia ser um governo liberal. Ele teve algumas características liberais, teve o Ministério também, dentro do Ministério da Economia, a gente tinha a Secretaria de Estatização, que foi com Salim Matar, né, que começou. Então, muitas das pautas do governo no início de 2018 eram, sim, pautas liberais. Já agora, em 2022, eles também proporam que eles iam continuar algumas dessas reformas e manter o que foi feito. Diante da política brasileira, né, que depende de uma aprovação também de um congresso e tem todo um trâmite, o que, por exemplo, o governo poderia ter feito para ser mais liberal, né, mas diante da realidade, né, não? Então, Branca, muitas coisas poderiam ser feitas. Quando a gente pega assim, uma análise, né, para as pessoas entenderem, uma análise um pouco mais desenvolvimentista e uma análise um pouco mais liberal, a desenvolvimentista ela é mais focada em curto prazo, ela vai focar mais em programas sociais, e uma liberal ela é mais focada um pouco no lado econômico, né, digamos assim. Muito se teve, eu acho que esse embate, essa dificuldade, como você mesmo disse, porque nem toda decisão é tomada pelo presidente, né? O presidente ele não vai mandar e desmandar do que vem da cabeça dele. A gente precisa ali da aprovação do Congresso, tanto dos senadores quanto dos deputados. E não tendo maioria das cadeiras que acreditem nessas pautas, fica difícil passar. Então, eu falei de algumas reformas que deveriam ter sido feitas, que eram propostas, reforma tributária, reforma administrativa. Na reforma tributária, tiveram muitas discussões de simplificação tributária, que seria juntar vários tributos em um só, ou se não a redução tributária, já que o Brasil ele coleta bastante tributos, né? Temos aí uma grande receita. O problema do Brasil não é falta de receita para os gastos públicos, né? Muitas vezes é despesa. Então, outra reforma era a reforma administrativa, que ela focaria mais em como seria ali toda a parte do funcionalismo público, se eles continuariam com todos aqueles benefícios. Então, não se evoluiu esse tipo de discussão, nem reforma fiscal, tributária, né, no caso, e nem reforma administrativa. No âmbito das privatizações, também tinha-se muitas propostas, a gente acreditava que poderia ter feito mais, mas tem esse outro lado que eu disse, né? Quando você vai mais para um intuito desenvolvimentista, a linha desenvolvimentista é o que a gente chama mais de top-down. Então, são poucos decidindo para muitos, poucos que estão no governo decidindo para a população. Então, esse tipo de metodologia que foi aí muito difundida pelo Keynes, que é também chamado de keynesianismo ou desenvolvimentismo, ele foca muito mais no governo, dando esse assistencialismo. E vamos pensar, se ele é um tipo de linha mais curto-prazista, 4 anos de governo é meio que natural que os ministérios foquem mais no desenvolvimentismo. Já um âmbito mais liberal,
você não consegue ver os resultados a curto prazo. Se você vai focar em gerar mais empregos, em trazer mais empresas de fora, a lei de liberdade econômica também que tinha sido aprovado, você incentivar os estados para que eles consigam ali, os empreendedores, fazerem logo os seus negócios, se não tiver grande impacto, conseguir as licenças, os alvarás. E essa questão da privatização, que também não é muito claro para a população qual o benefício, né? Então, se a Petrobras é nossa, por que a gente vai querer entregar para outra pessoa administrar? Se é nossa, a gente não quer dar. Mas, ao mesmo tempo, você pergunta para a população, sim, mas se privatizasse, no caso, por exemplo, a Eletrobras ou a Petrobras, e caísse o preço de energia, caísse o preço do combustível, você gostaria? Privatizando poderia gerar isso, você gostaria? Ah, sim, então eu gostaria. Então, muitas vezes... O brasileiro ainda não entende muito? Não entende muito. A privatização? Não só a privatização, sabe, Branca? Eu acho que todo o conhecimento liberal, como um todo, as pessoas ainda acreditam que é um pensamento muito elitista, que você vai focar nos empresários... Vai esquecer o social. Que é, assim, a mudança, né, de paradigma, como eu estava falando de uma linha keynesiana, que é mais top-down, então são os poucos decidindo para os muitos. Já o liberalismo, o que ele quer? Ele quer o bottom-up, são os muitos que vão estar ali decidindo para o governo, então a população acima do governo. Então o que ele quer é justamente tirar o poder do Estado. O liberalismo, ele quer isso, ele quer tirar o poder do Estado. Via o quê? Via iniciativa privada. Então, ele acredita que a iniciativa privada que é capaz de promover o desenvolvimento, geração de emprego. Não é o governo que tem que dar isso. O governo tem que cuidar do básico ali que ele se oferece. Mas se nem o básico o governo não consegue cuidar bem e fazer bem, por que ele vai se meter, por exemplo, a gente tem muitas empresas que são estatais, né? São gerenciadas pela União. Para vocês terem noção, a gente tem uma fábrica de camisinha, a gente tem também uma fábrica de gelo. É uma questão porque ninguém quer fazer isso ali? O Aerotrem também, acho que nunca foi desativada também, né, estatal. Então, assim, tem necessidade? Porque se esse tipo de negócio, ele não é rentável, ele não é vantajoso, não fecha. Quem continua pagando a conta somos nós. Sim. Uma empresa da iniciativa privada já não. Se ela não tem lucro, o que vai acontecer? Ela fecha. Então, tem muitas análises ali que a população, ela acredita em narrativas, em falácias que são ali difundidas pelas pessoas, muitas vezes por mídia que não faz o trabalho com seriedade, gosta de seguir narrativas, e elas acreditam. Então, vamos perder o que é nosso, vocês vão perder os empregos. Não é bem isso. Então, fica ainda nessa dicotomia de liberalismo para a elite e um desenvolvimentismo, né, uma linha mais social, seria para os pobres. Sim. Fica essa ideia ainda errada. Agora, durante a pandemia, né, o Ministério da Economia, enfim, definiu uma série de medidas para socorrer estados e municípios no momento ali de crise, né, econômica. Então, nós tivemos o auxílio emergencial, nós tivemos a MP 936, que reduziu jornada de trabalho e também de salários, o governo inteirou. Teve o Pronamp também com juros subsidiados, né, para pequenos empresários. Então, foi uma série de medidas assim, de socorro a estados e municípios. Eu queria, assim, te ouvir na ótica do liberalismo, como é que você enxerga todas essas medidas, assim, porque até ouvi, assim, de alguém do mercado falando que na crise todo liberal vira keynesiano, né? Você pode explicar até melhor, assim. Eu gosto de explicar isso por uma ótica de estado mínimo não significa estado inexistente. Então, tem aí uma diferença de liberalismo para libertarianismo, mas o liberal, se for ainda mais o liberal clássico, ele vai acreditar que o governo ele tem ali que cumprir com o seu papel, seja cuidando da segurança, da liberdade, entre outros que tem a discussão de saúde e educação. Então, a partir do momento
que a saúde das pessoas, liberdade, que foi uma questão muito abordada durante a pandemia, né? Liberdade de ir e vir, as pessoas não podiam sair de casa. A educação também se entrou aí na discussão. O estado mínimo não significa um estado inexistente. Se o governo ali ele está responsável por cuidar do sistema público de saúde, do sistema público de educação, a gente teria ali que ver assim, qual que era a melhor opção para a população. Então, só porque o Paulo Guedes é um liberal, no momento em que se precisa de intervenção na saúde, ele vai falar, não, ninguém se mete, deixa que a iniciativa privada cuida. Não, isso é uma questão que muitas vezes pode ser analisada antes de se acontecerem as crises. Será que o sistema público de saúde ele tem capacidade de servir o que é a necessidade das pessoas? Ou a gente já não tem que começar a pensar num outro caminho de uma iniciativa, uma parceria público-privada, já que a gente não dá conta de fornecer um sistema de saúde aí que poderia, né, sustentar bem a população? Porque quando a gente vai analisar educação, por exemplo, se esse dinheiro fosse dado na mão dos pais, o custo que eles têm de aluno, eles tivessem um voucher, por exemplo, eles poderiam decidir se eles querem colocar o filho na escola X ou Y, ter uma liberdade de decisão. Mas a partir do momento que a única opção dele é estar ali naquela escola pública, você não tem liberdade ali de atuação, não tem uma autonomia. Não, queria saber como a Paula perguntou dessa questão da pandemia, como é que você viu a forma como o Brasil lidou com isso, não só com relação ao auxílio, né, a ajuda financeira, mas também isso do fechamento das escolas e do... As pessoas foram impedidas de trabalhar, né? Foram impedidas de tudo e de sair de casa, sim. Enfim, você acha que foi correto? Então, o auxílio naquela situação foi uma situação muito complicada, porque você via funcionários públicos que estavam ali resguardados os seus empregos, né, podiam não trabalhar, mas teriam um salário no fim do mês, tranquilos, muitas vezes não querendo trabalhar porque não queriam colocar a saúde em risco. E você tinha, por outro lado, pessoas que trabalhavam na iniciativa privada querendo trabalhar porque tinham medo de ser demitidos. Então eram dois mundos. Você viam aquelas pessoas que eram empresários, que era MEI, pessoa que trabalhava ali, um trabalhador que seja liberal, né, que vai estar trabalhando sozinho, o dono da barraquinha de cachorro-quente. Eles queriam trabalhar porque eles precisavam trabalhar para ter dinheiro. Então, eles não queriam ficar em casa. Já, por outro lado, a iniciativa pública, o pessoal não queria trabalhar porque teria o dinheiro. Então, era ali uma análise que surgiu a frase do... Primeiro a gente olha a saúde, né? Primeiro a pandemia, a economia vem depois. Muitos estão em casa até hoje, né? Então, tinha... essa questão, que foi uma questão muito abordada pelo atual presidente Bolsonaro, que as pessoas, se não saíssem para trabalhar, elas não teriam dinheiro para comer, que era muito o que acontecia. As empresas fecharam, nem todo empresário conseguiu continuar pagando 100% do salário, mantendo as pessoas em casa. Muitos conseguiram fazer uma negociação, você fica em casa e eu pago metade do seu salário, porque eles não podiam abrir as portas. Quanto que a gente não viu na televisão, chegando lá fiscal, falando que tinha que fechar, e a pessoa falando, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro se não estiver aí funcionando, se meu negócio não estiver funcionando. Então tinha essa questão, a gente vai se preocupar com as pessoas que vão morrer pela doença, ou a gente vai se preocupar com as pessoas que vão morrer por fome porque não estão trabalhando e não têm dinheiro. Então, eu acho que assim, o governo, naquele momento, o que ele pensou independente do que for, eu tenho que garantir que as pessoas que não estão trabalhando, que dependem do seu emprego e vão ser demitidas, que pelo menos elas tenham um sustento, que se começou com R$400, depois prorrogou e passou para 600, né? E como é que você vê esse auxílio? Então, auxílios, em geral, na minha cabeça, ele é meio que...
você tentar apagar um incêndio. Então o incêndio começou, você não verificou se você tinha ali entulho seco, você não verificou se tinha uma fonte inflamável perto do entulho, você deixou aquilo acontecer e quando aconteceu, você teve que apagar o incêndio. Então foi bem isso, o incêndio aconteceu, o que você vai fazer? Você vai cruzar o braço e vai falar assim, pega fogo? Não, tá pegando fogo, vamos ver, né, como é que a gente resolve isso. No momento é resolver a situação. Como o Brasil não teve tempo para desenvolver um outro lado, que era o que a gente estava vendo começando esse ano, que é o quê? Geração de emprego, novas empresas abrindo, como eu citei, a Lei de Liberdade Econômica, que em alguns estados, são 15 estados, se eu não me engano, que já estão aí com essa lei em vigor, que é aquela lei que ajuda com que você consiga ali, né, o alvará, uma licença para abrir seu negócio. Dispensa alvará para negócios de baixo risco, né? Você exatamente. Facilita então, a abertura. Você já consegue mais rápido. Isso ajuda a geração de emprego. Com pessoas empregadas, com negócios funcionando, você não precisa tanto de um governo assistencialista, porque o governo está atuando em outra frente. Vamos trazer empresa, traz multinacional, traz novas pessoas que querem abrir negócios em mercados aí que tem potencial. Isso é uma coisa natural de se fazer. Você vai ali incentivando uma boa economia, que aí o Brasil sempre perde nos rankings que a gente tem, que existia, né, o ranking Doing Business, o ranking de liberdade econômica, mas você favorecendo um solo fértil para que as empresas consigam crescer, você aumenta a possibilidade das pessoas de conseguirem emprego. Com pessoas empregadas, sejam empregadas por terceiros ou elas mesmas sendo empreendedoras, você não precisa tanto de um governo assistencialista. É claro que vão ter sempre aquelas situações de população que passa fome, que a gente sempre vai falar da linha da miséria. Mas uma coisa que as pessoas não percebem, que pode até parecer um pouco cruel, mas o que eu falo é com base em dados, a miséria ela é inerente ao ser humano. Se a gente volta no passado para analisar como que era no período do feudalismo e tudo, a miséria era a normalidade. Então, esgoto a céu aberto, as pessoas pegavam doença e tinha toda aquela situação das pessoas que viviam, que eram os donos de propriedade, né? Então, a miséria já era ali a situação normal do ser humano. O que trouxe a possibilidade de ascendência social, das pessoas começarem a crescer e mudarem de classe social, foi justamente o capitalismo. O capitalismo com a Revolução Industrial, o capitalismo depois que veio aí numa terceira onda mais com a parte informacional, financeira, transacional, isso possibilitou que as pessoas mudassem. Não foi simplesmente um governo assistencialista que fez com que as pessoas conseguissem passar de uma classe social para outra. Não foi porque o governo estava dando para uma classe D e E uma quantidade de auxílio e passou para outra, ela passou de uma classe social para outra. Não, o que favoreceu foi o capitalismo. Foi justamente a facilidade de empreender ou novos empreendedores que precisaram contratar mais pessoas. Isso fez com que o PIB mundial, né, o GDP, fizesse um crescimento com essas revoluções que passamos, né? Então não foi o assistencialismo. Por mais que o governo ele vá cuidar, ele precisa se preocupar com essa parte da miséria, da fome, as pessoas não podem esquecer que isso é a situação natural do ser humano. E só o desenvolvimento, o empreendedorismo e a iniciativa privada que foi capaz de fazer com que a gente tivesse essa alteração. Mas e o modelo do sistema do auxílio emergencial, agora, Auxílio Brasil que nós temos hoje, inclusive parece que ele não está incluído no orçamento do ano que vem, né? Tem uma discussão da onde vai sair o dinheiro, como vai se pagar a partir de 2023, né? Que eu acho que essa é sempre a preocupação de um liberal, né? De onde vem o dinheiro, né? Quem vai pagar a conta. Mas esse sistema que nós temos hoje, você vê, ele é benéfico? Ele é o modelo como está hoje? Então, como eu disse, ele não é benéfico porque ele apaga o incêndio. O que seria benéfico seria você gerar uma situação que as pessoas não precisassem dessa
digamos aí, um auxílio governamental, né? Um foco nisso. Mas como a gente tem uma situação que a gente foi pós-pandemia, que tivemos muitas pessoas que perderam emprego, o governo teve que apagar o incêndio. As empresas fecharam, muitas pessoas simplesmente não passaram a não conseguir pagar os seus funcionários, tiveram que demitir. E como é que você vê, assim, sente, né, vendo, por exemplo, um novo governo eleito e falando em aumentar o número de ministérios, consequentemente a máquina pública e o auxílio, continuar com o auxílio, mas não desrespeitar o teto de gastos, enfim, né? O Brasil voltando para um caminho em que nos últimos 4 anos parecia que ele estava pelo menos, né, se desviando dessa trajetória que nos acompanha aí há tanto tempo, né? Então, eu acho que uma forma bem simples de explicar é igual quando a gente é criança e a gente pede para a mãe, mãe, compra isso, mãe, compra aquilo. E a mãe vira para você e fala assim, meu filho, você acha que dinheiro dá em árvore? É exatamente essa sensação que eu tenho. Eu fico pensando, vocês acham que o dinheiro dá em árvore? Se a gente já tem as contas públicas aí apertadas, então, como a Paula mesmo disse, se a gente vai olhar e como é que a gente vai pagar esse auxílio de R$600, como é que a gente vai pagar essas outras coisas que estão surgindo, entendeu? O auxílio já é uma questão que me preocupa. Me preocupa como eu tenho a minha empresa, né, eu trabalho como PJ, eu também ajudo muito os meus pais. Além disso tudo, eu também me preocupo como economista. Então, assim, como é que a gente vai fazer para pagar essas contas? Se já temos aí a questão de exoneração aí dos tributos, dos combustíveis, da energia, temos também os precatórios que passamos para 2023, e aí vamos ter a questão do auxílio. Então, isso já é preocupante o bastante. Quando a gente vê um cenário de aumento de ministérios, o que me vem na cabeça é basicamente isso. De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Dá para fazer manutenções. Então, ou realocar de um lugar para outro. Dá para realocar. Porque, como eu falei, o problema do Brasil não é falta de coleta de imposto. A gente tem uma receita muito grande. A nossa carga tributária é alta. Então, poderia se falar, por exemplo, em não ter um reajuste dos funcionários públicos, que até então o governo Bolsonaro... conseguiu segurar, né? Ele segurou, ele só fez o ajuste de acordo com a inflação. Então, se segurassem isso, também conseguiríamos, mas não seria o bastante. A gente poderia seguir esse caminho e poderia ali fazer outras maneiras de conseguir uma verba. O que se fala muito no mercado é a parte de taxar dividendos, né? Lucros e dividendos. Ou, se não, grandes fortunas. Nós fala muito nisso. O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que é uma situação que existem muitos efeitos colaterais. Então, a partir do momento que eu vou taxar, por exemplo, vou pegar ali dividendos da Petrobras, né? Petrobras demorou muito para começar a ter lucro. A gente pegou Petrobras no início do governo aí com um rombo gigantesco. Então a Petrobras, ela começou a crescer, a caminhar, voltou a ter lucro. O que isso acontece? Isso atrai investimento externo. Uma empresa saudável, uma empresa com uma boa lucratividade, vai atrair capital externo que vai querer entrar no Brasil. Então, as pessoas pensam assim, eu não sou acionista da Petrobras, eu não tenho ação na Bolsa, então, elas não param para pensar que ali, uma empresa que ela é lucrativa, que ela tem acionistas, essas pessoas vão estarem de olho nesse lucro. Então, a partir do momento que cai uma lucratividade ou que você não tem todo aquele dividendo que você espera, toma lá da cá, né? Então, eles vão querer ajustar. Pode começar a ter demissões,
podem começar a ter quedas nos índices da Bolsa, e a gente sabe que a Bolsa brasileira ela é muito concentrada, são poucas empresas que ocupam um grande espaço. Então, se cai uma, cai a outra. Então, vai ser, de certa forma, um impacto no Ibovespa geral ali, né? Então, existe muitas análises que têm que ser feitas com muito cautela. Vai tributar dividendos? Qual vai ser esse impacto? O impacto disso na Bolsa e nas empresas é maior do que se a gente fizer um outro ajuste? E é claro que tem a outra análise de aumentar os tributos, né? Nunca Esse se é um pensa... caminho mais fácil, né? Eu acho que assim, não é que é mais fácil, é mais confortável para eles. Porque você prefere diminuir despesa ou aumentar a receita. Então é o que tem feito, vamos aumentar os tributos, aumentar os tributos. E lembrando que os estados e municípios, eles já vão estar aí com o orçamento deles comprometido por causa da questão aí que a gente teve do combustível, né? Que a gente teve a redução que bateu aí no ICMS, que vai focar justamente na parte de estados e municípios, que eles já contavam com essa verba aí. Então, o problema é grande, contudo, não é um problema que era, de certa forma, sem solução, são ajustes de contas públicas. Eu acho que o novo governo que vem aí, ele tem que ter seriedade, não é simplesmente chegou, vamos distribuir ministério para aliados, vamos ver isso, cria isso, vou criar um ministério para agradar o povo da pesca, para agradar o povo disso aqui, a chance disso não acontecer é difícil, né? É o que eu falei, a situação sem criar isso já está complicada. Imagina criando, entendeu? Então, não pode se brincar. A gente, antes desse governo, a gente já vinha de uma recessão muito grande. O governo Dilma, ele quis repetir uma receita de bolo com viés desenvolvimentista, onde ele focava em gastos do governo e não ali, a manutenção do Estado, né? Promovendo novos investimentos, trazendo mais empresários. Ele tentou repetir essa receita de bolo, só que no governo Lula anterior, ele passou o boom das commodities. Era um período favorável. E aqui agora, né, o período que a gente vive, o período do governo Lula, do primeiro e do segundo, foi uma bonança mundial. Completamente diferente. Nunca mais vai se repetir algo do tipo. Agora, exatamente, a história Branca. é outra, né? Se a gente se compara com as potências mundiais lá de fora, a gente está ao contrário. O Brasil está passando por um período aí que ele está sendo, o nosso PIB está sendo revisado, sempre para cima, revisa para cima, a nossa inflação revisando para baixo, e não é o que a gente vê lá fora. Os PIBs estão sendo revisados para baixo, inflação revisada para cima. Então é um momento pós-pandemia, as pessoas não perceberam isso. O governo foi muito prejudicado pela pandemia. Quando eu falo Estado mínimo não é Estado inexistente, eles tinham que atuar. O que você ia fazer? Se começou a pegar fogo ali nos teus entulhos, você vai falar, nossa, eu devia ter organizado a minha casa, né? E ficar olhando para o incêndio. Eu devia ter feito isso. Não, você vai querer apagar o incêndio, pega água, pega coisa para tapar. Você vai ter que tomar uma atitude. Nessa hora que ali aconteceu, você não vai pensar em arrumar a tua casa. Então, esse novo governo, ele ia começar a arrumar a casa. Eram essas as propostas, né? Que eu acho que independente de quem estiver no governo tem que ter essa mentalidade. E a população tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima, já que o Estado tem que fazer isso. Então faça isso, isso, isso. Se você não faz direito, eu vou estar fiscalizando. A gente está de olho na questão fiscal, dos gastos públicos. Sabemos que as contas estão aí bem perigosas de não ser pagas. E aí o Congresso ficar em cima. Pois é, e tem o risco do teto dos gastos, né? De derrubarem essa regra. Exato. Né? Que já foi flexibilizado agora nesse governo. O Paulo Guedes dizia que o teto ele teria que ser revisado porque ele não refletia a realidade. Então, assim, já era uma discussão bem delicada, porque a partir do momento que você tem ali as contas públicas mais apertadas, como é que você vai fazer essa mudança? Você flexibiliza o teto,
porque você disse que o que você precisa fazer não dá dentro daquele teto, né? Então a desculpa era assim, não é que a gente furou o teto precisa ser revisado. Então era isso que iam fazer, revisar o teto. Mas a minha preocupação não é a revisão do teto em si, é a seriedade com a situação fiscal. Então vai ser revisado? Vai precisar fazer isso? Ok, da onde que sai esse dinheiro? O que vai ser feito? E não vamos vendo, depois a gente resolve, entendeu? Agora que o país está com uma possibilidade de ter aí, ser equiparado com as outras potências, que a gente está crescendo, é visto como os vizinhos ali como tanto nearshore quanto friendshore, uma zona potencial econômica para se desenvolver negócios. Então, outros países estão muito interessados no Brasil, a questão do PIX. O PIX, eu não sei se vocês sabem, mas o PIX custou 4 milhões para o governo brasileiro. Um preço ínfimo, muito pouco. E é uma tecnologia que estão querendo entender como que o Brasil fez. Como que foi feito, como que o Banco Central fez, como que o Ministério da Economia fez. Quem é o idealizador do PIX? Eu não sei, mas pelo que eu sei foi dentro do Banco Central junto com o ministro Guedes. Nunca me veio um nome, não. Acho que nem todo mundo sabe, né, que o PIX é coisa nossa também. Não, pois é. Mas, gente, muito legal, né? Eu não sei se é verdade, mas eu li, eu não sei se são de fontes seguras, que o Elon Musk, ele pagou o Twitter por uma transação de Pix, né? Uma metodologia de Pix que eles estão querendo difundir Brasil afora. Né? Oi? O PayPal era dele, né? Não, eu acho que... O Elon Musk é dono de tanta coisa que se me falar que ele é dono do apartamento que eu moro, eu vou achar. Pode ser. É possível. Mila, você estava falando assim, né? Como não é falta de dinheiro, é mais a forma como gasta. O governo não sabe gastar muito bem. O brasileiro gasta bem o dinheiro dele? Não. O brasileiro não gasta bem. O brasileiro é um povo que, em primeiro lugar, não tem educação financeira dentro das escolas, nem economia, né? E é um povo que não foi ensinado a poupar. Então, no início da pandemia, 2020, por aí, eu lembro que eu dava entrevista direto para a TV, ensinando formas de poupar, falando sobre reserva de emergência, falando formatos ali para conseguir se sustentar durante a pandemia, porque a população não tem essa mentalidade de, nossa, posso bater o carro e ter que reformar o carro, posso perder meu emprego, ficar desempregado, eu preciso de dinheiro para isso, posso ter um problema de saúde e ter que usar o dinheiro para isso. Então, reserva de emergência não existe. Em primeiro lugar, reserva de emergência já é aquilo que deveria ter caso acontece algo inesperado. É o cartão de crédito. Ou empréstimo ali, né? Pedir para o vizinho, para o familiar. Então, isso já não se tem. Além disso, que seriam investimentos mesmo, aí é muito pouco. Pessoas que entendem o que é investir numa renda fixa, numa renda variável, como funciona a Bolsa de Valores. Tanto que teve um movimento de Bolsa de Valores quando a Selic estava muito baixa, né? Então fizemos um movimento aí de queda muito grande da Selic, que as pessoas começaram a se interessar um pouco mais sobre investimentos. A renda fixa não estava rendendo. Não estava boa. Então as pessoas queriam saber como é que eu invisto, como que eu entro na bolsa. Muitos foram pegos por pirâmides financeiras, porque o brasileiro adora um golaço, né? Ele não gosta de fazer nada assim paulatino, ele gosta de ir lá e fazer o golaço, e caíram em pirâmides financeiras. Então, nem a mentalidade de poupar para segurança, como poupar para investir ou poupar focado num sonho além. Eu fui professora de graduação em economia por um tempo, hoje em dia eu só dou aula para MBA e pós-graduação, mas uma aula que eu achava que já deveria ser comum para os alunos que chegavam quase no fim ali da graduação para ter aulas comigo, que eu dava mercado de capitais, instrumentos financeiros e derivativos e valuation. Eram disciplinas mais avançadas. Mas para vocês terem ideia, eu tinha que explicar o que é a Bolsa de Valores, o que é o Ibovespa, e estou falando de graduação em economia, não estou falando de coisas que não se trata isso.
qual o impacto da inflação na sua vida, qual o impacto da Selic na sua vida. Eu falava de temas assim cotidianos, porque eu mostrava para eles notícias de jornal, né? Olha só, aqui saiu a notícia que a Selic aumentou, saiu que a Selic baixou, saiu que a inflação, o IPCA, o IGPM, aconteceu isso. Isso vocês acham que impacta na vida de vocês? Porque muitas vezes a pessoa falava assim, nossa, não, deixa eu ver o que aconteceu aqui na novela, deixa eu passar essa folha aqui de economia. Porque achava que era uma coisa que não impactava elas, né? E quem quer aprender, assim, onde pode procurar? Não sei se tem algum curso, livro, alguma coisa que a pessoa... Existe muito. Hoje a gente parte aí de um momento, né, que o conhecimento, ele está disponível para qualquer um a um clique. Mas, ao mesmo tempo, também o desconhecimento, a desinformação também está a um clique. Então, é muito saber aonde se consultar. Eu indico sempre pegar fontes seguras. Não porque alguém te falou que o influenciador tal está falando isso, ou que o famoso fez isso, o artista. Vá para bases mesmo assim de conhecimento seguras. O Banco Central tem muita coisa informativa. Quando você vai para empresas ou bancos de investimento, bancos comerciais, eles também têm PDF, eles têm parceiros que são sérios, né? Existem pessoas também que falam muito sobre economia, mas que são pessoas mais antigas, que são renomados, que já escreveram livros, que têm formação. Eu lembro que eu falava muito isso na época da pandemia. Eu falava assim, você vai num médico que ele se formou em veterinária? Você vai dar o seu corpo ali para ele, já que você fez veterinária? Você quer saber qual que é a formação dele, né? Em primeiro lugar, ele tem que ser médico. Em segundo, você quer saber se ele é especialista naquela tua área. Por que para pegar dicas de como investir teu dinheiro, você não vai olhar se a pessoa entende daquilo? Ah, não, porque é um investidor profissional, porque é uma pessoa que ganhou sei lá quanto. Não. Muitas vezes as pessoas estão ganhando dinheiro com um curso que elas estão vendendo, não é porque elas ganharam dinheiro no próprio mercado financeiro. Então, tem informação de qualidade. É só saber aonde que você vai se informar. Não ir muitas vezes por pessoas que ficaram famosas, que isso não significa qualidade muitas vezes. Tem pessoas que ficaram famosas simplesmente por fazer um vídeo no TikTok. Sim, muita gente. Hoje vou aproveitar o gancho aqui da Mila, que ela falou em fonte segura, para dar um recado para você que está nos acompanhando, você que gosta da Revista Oeste, mas ainda não é assinante aqui, é fonte segura. Para assinar é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou então clicar no link que aparece ao longo do nosso programa para também se tornar um assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita dinheiro de empresa pública, de partido político. A gente se financia com a sua assinatura, por isso é muito importante que você apoie a nossa ideia para que a gente continue a produzir um jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar o Programas Liberais, Oestcast, Estúdio Oeste e muito mais. Bom, dado o recado aí, que é importante, né? Porque a Revista Oeste, ela também se financia aí com os nossos assinantes, com quem valoriza um trabalho independente, né? Então, é o trabalho nosso de todo dia aqui, né? Alertar quem está nos acompanhando. E vocês sabem a coincidência? Até na hora que eu cheguei, eu fui apresentada aí pro Big Boss de vocês. E a primeira coisa que eu falei para ele foi isso, eu parabenizei pelo trabalho. Eu falei que eu tinha vindo não só por ser uma admiradora do trabalho de vocês, mas pelo fato de eu reconhecer que é um trabalho sério que é feito. Que hoje em dia é muito fácil perder em narrativas, em opiniões. Quando a gente vê um veículo sério que se pauta e se guia por dados e fontes, é muito admirável, porque é muito mais fácil vender aquilo que inflama, que dá polêmica. Então, ser sério nesse meio, principalmente de vocês, de informação, é muito respeitável. Então, eu também assino embaixo aí que eu sou fã e sou leitora da Revista Oeste. Que bom. Obrigada, Mila. Eu estava vendo no teu YouTube, acho que foi no teu Instagram, que você falou como é que você definiria a tua profissão. Você fez até uma brincadeira com a pergunta, né, se é para comprar dólar.
Se comprar dólar agora ou segura. Então, eu vou te perguntar, nesse momento que a gente está, enfim, pós-eleição, de transição de governo, e aí, compra dólar, segura, como é que é? Ó, eu vou fazer uma resposta aí também bem característica da minha profissão. Vou começar com depende. Depende, coisa de consultor. Todo economista vai começar com depende. E pior é que depende mesmo. O Brasil, ele tá num momento que a gente está sendo bem visto fora, né? Como um país que está indo por um caminho contrário. Mas uma coisa que eu digo, sempre tenha uma reserva lá fora se você já tem a sua aqui. É claro que assim, você não tem nenhuma reserva de emergência, você já vai querer começar a investir em algo dolarizado, mas é aquela regrinha de nunca deve se colocar todos os ovos numa cesta só. Então, se diversificar e começar a comprar dólar paulatinamente, aí você tem uma segurança que ter um dinheiro ali dolarizado, lastro na moeda mais forte do mundo, que se acontece alguma questão no Brasil, que Deus nos livre, né? Mas vire Venezuela, a gente tenha uma situação muito terrível, você tem um ativo que não vai estar ligado a essa situação. Mas, ao mesmo tempo, se acontece, por exemplo, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, se tem alguma outra questão externa, vai impactar teu dólar. Então, duas coisas que eu falo para as pessoas olharem quando querem ter uma noção aí de dólar, né? O primeiro é a questão interna. Então, questão interna, temos aí as eleições. O que vai depender ou não do que o Brasil vai estar bom, se vai valorizar a nossa moeda ou não? Vão ser as medidas do governo. Eu acho que independente do que aconteceu nas eleições, sabe, limpar as mãos, vamos agora pressionar o nosso governo para fazer um bom governo, porque a gente depende disso. Então, focar em reformas, trazer capital estrangeiro, ser um governo longe da corrupção, longe de todo esse cenário muito inflamado político, seguir na linha no que deve ser feito, seguir ali o que deve ser feito. Isso valoriza o nosso país frente aos outros, esse é o cenário interno. O outro é o externo, que é um pouco mais difícil pra gente. Ninguém imaginava que ia ter essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia, por mais que tivesse ali já uma ideia desde a época da anexação da Crimeia ali, ficavam vai, não vai, vai, não vai. Mas eleições também mudam, aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, que é quase zero lá. As pessoas não querem investir num país que tem um risco maior, como o Brasil. Aí jogam dinheiro para lá. Isso faz com que desvalorize a nossa moeda. Então, assim, são vários joguinhos que tem que se ficar vendo, que a cada passo tudo pode mudar. Então, o que eu gosto de sempre falar nunca deixe para você comprar dólar de uma vez só. Então, porque justamente agora pode ser o pico, como pode também ser o mais baixo. Isso pode ser uma mudança de um dia para o outro. Um presidente eleito lá fora que pode fazer alguma coisa, tomar alguma medida, um banco central. Então, sempre ter um ativo dolarizado é muito bom. E aí você faz um preço médio, né? Exato. Vai comprando aos pouquinhos. Medidas para dolarizar, hoje em dia tem bastante. Temos aí corretoras como a Avenue, que hoje é uma das poucas, que você consegue colocar o teu dinheiro ali, você mesmo comprar ações lá fora. Existem também outras formas. Gente que tem um patrimônio maior, você pode fazer uma empresa offshore. Tem gente que acha que isso é ilegal, mas não é. É você colocar o seu dinheiro lá fora, muitas vezes num paraíso fiscal. Pode ser que eles chamam de BVI, que são nas Ilhas Virgens Britânicas. Você monta ali uma empresa sua e aí você investe por essa empresa, às vezes via trust, alguns outros fundos. Então, você pode investir daqui, você pode abrir uma empresa fora. Existe também alguns tipos de negócio que é comprar BDR, que é quando você pega a ação de uma empresa aqui e negocia ela lá fora. Você também pode fazer esse esquema. Existem vários tipos de situação. Eu acho que a melhor forma, volto no que eu falei, é sempre pegar um auxílio, sabe? De
uma pessoa séria que esteja ali junto com o seu banco, ver se aquela pessoa não vai receber alguma taxa de rebate, aí um rebate, por te indicar o que ela quer. Então fala só, vai ali investir nas ações do banco que vai falir daqui a um mês. Eu vou te falar que é muito bom, porque eu vou estar recebendo meu dinheiro. Então, ver ali se tem ali alguma questão de conflito de interesse, ser uma pessoa de confiança, que é igual eu falei, o médico você não vai chamar uma pessoa que está acostumada a mexer com a saúde para entregar o seu corpo e a sua saúde ali. Por que o teu dinheiro você vai fazer de qualquer forma, ou você mesmo vai querer fazer? Hoje a gente está num período bom que a gente está com uma taxa alta aí de juros, então voltou o cenário anterior. Você praticamente investe com pouco risco, exato. Né? Então, nem sempre você precisa de tanto conhecimento para colocar aí num CDB, numa LCI, numa LCA, e outras regras de renda fixa ou fundo de renda fixa, que é mais seguro, as pessoas podem deixar. Já quando você vai para ativos mais arriscados, como fundos multimercado, fundos de ações, investir nas próprias ações, aí é bom você conversar com outra pessoa antes de tomar qualquer decisão e não entrar numa pirâmide financeira, né? A gente fala. Não, eu ia perguntar das mulheres, né, nesse mercado de investimentos, que eu estava vendo no ano passado, parece que deu 30% na bolsa de mulheres. É bom, tem crescido ano a ano. Mas tem aumentado, né? Mas bastante. acho que ainda poderia ser melhor, né? Como é que você vê o perfil da mulher em investimentos? Então, a mulher, ela é a principal consumidora de tudo, né? Muitas vezes a mulher que vai ali ver como é que vai ser o supermercado da casa, ela vai falar pro marido, não, vamos comprar essa casa, vamos comprar essa outra, ela que vai decidir as coisas dos filhos. Então, espaço para a mulher investir, ela ter essa preocupação, existe. O que não se tem muito, e acabam falando, é mulheres dentro de áreas de investimento e trabalhando dentro do mercado financeiro, né? Eu acho que a mulher, quando ela tem o seu próprio dinheiro, ela administra o dinheiro da família, ela deve sim se inteirar para saber, porque ela não só pode ser gestora do lar, como gestora da parte financeira da família, né? Ela entender melhor e poder abrir ali uma conta numa corretora, num banco, eu acho sempre muito válido. Mas a parte, quando a gente fala de mulheres no mercado financeiro, por mais que tenha aí algumas cotas femininas que as empresas agora têm que respeitar, fazem alguns desenvolvimentos internos, ainda é muito pouca a quantidade de mulher no mercado financeiro. Eu que tenho mais de 10 anos no mercado financeiro, já trabalhei com fusões e aquisições, investimentos, relações com investidores. É muito pouco realmente. Mas eu não acho que é só falta de estímulo do mercado. Eu acho que é interesse também. O mercado financeiro, ele assim como a política, demanda muito tempo, muita dedicação, às vezes fora do horário comercial, você tem que passar noites trabalhando, fazer hora extra, final de semana. E eu acho que a mulher nem sempre está disposta a abrir mão desse momento com a família, desse momento com o marido, com os filhos, para ficar depois. Então, boa parte das mulheres que eu conheço que entraram, não largaram porque não se sentiram estimuladas ali dentro. Claro que é um ambiente muito masculino, como trabalhar em qualquer outro ambiente que seja mais masculino, seja um ambiente de chão de fábrica, engenheiros, né, entre outros. Tem um ambiente ali que é um pouco mais bruto do que um ambiente, se for falar da psicologia, da fisioterapia, né, que é uma parte um pouco mais ali da biologia, da parte humana. Então tem poucas mulheres, mas eu acredito que é muitas vezes por aptidão ou por vontade mesmo de estar ali naquele meio, que é bem puxado. A gente estava falando, né, da Oeste, que não aceita financiamento de público, de governo e empresas estatais. Né, nesse ano, o fundo eleitoral foi de 5 bi, né?
Eu queria saber se você é a favor ao financiamento público de campanha. O que você pensa sobre isso? Eu sou completamente contra. Quando a gente está falando aí de um período de pandemia, gente, quantas pessoas passaram por um aperto, quantas pessoas foram demitidas, educação. Então, estou dando dois aí caminhos, saúde ou educação, que esses 5 bi, né, 4,9 bilhões, poderiam estar sendo utilizados. E para quem não sabe, não existe só o fundo eleitoral, existe o fundo partidário. Então a gente dá dinheiro tanto para os partidos se sustentarem. Aí é anual, né? E o eleitoral. Exato, a gente paga o salário, a gente paga os benefícios, a gente paga os privilégios e, além de tudo, para eles fazerem a campanha, então esse fundo eleitoral é só para quê? Bandeiraço, santinho, propaganda, campanha, carro de som, manifestação. Isso tudo a gente deu 5 bilhões só para o pessoal fazer campanha política. E é ali uma retroalimentação, porque tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral, ele é destinado de acordo com a quantidade de cadeiras que você tem na Câmara. E ele foi criado também para você tornar mais democrático aquilo, mas ele não é distribuído igualmente também entre os candidatos de cada partido, né? Muito bem colocado, Branca. A gente fez uma análise, né, no Instituto Milênio para ver se ele promovia aí uma renovação. Então, a gente analisou tanto para quem que é destinado essa verba, esses 5 bi, e no fundo se ele gera renovação. Porque o que a gente tentou estudar não é simplesmente o fato deles favorecerem as minorias, como eles falam, ou não. É porque a justificativa para se existir o fundo eleitoral é que teriam pessoas que não teriam dinheiro para se eleger. Então, pessoas mais pobres, negros, indígenas, mulheres. Então, eles falam que é necessário para a democracia. Então, para que tenha representatividade de todos, você precisa ajudar com o dinheiro do fundo eleitoral para que as pessoas façam a campanha. É essa a justificativa da existência do fundo eleitoral. Mas quando a gente analisa, boa parte dessa verba vai para brancos. Então, assim, não é que eu estou falando que deva existir verba para negro ou para branco. Estou falando que a partir da justificativa deles, que eles alegam que tem que ir para as minorias, não está indo. Está indo boa parte para brancos, pessoas que têm patrimônio com mais de 1,9 milhão de reais e muitas vezes para reeleição. E reeleição a gente nem considera, por exemplo, o pai dele era político. Ele foi de um mandato, por exemplo, o Lula agora seria reeleição. Porque o Lula já foi. Ele já foi, mas a gente só considera reeleição seguido, né? Seguido. Então, o Lula, ele não seria uma reeleição porque ele teve ali um gap, né? Então, mas na verdade ele é uma pessoa que já é conhecida, ele já fez parte de partido político, já foi presidente, mas ali pro TSE ele não é simplesmente uma pessoa que já estava na política e quer continuar, não, ele é novo. Então o que acontece? Esse dinheiro está indo para pessoas que já eram da política, não são novas pessoas, não são pessoas que representam grupos minoritários, como brancos, indígenas, quer dizer, negros, indígenas e mulheres, e simplesmente pessoas que têm um patrimônio acima aí de 1,9 milhão. Então, assim, para que a gente está dando esses 5 bilhões em favor da democracia, né? E vocês sugeriram alguma alternativa, voltar para o financiamento privado com novas regras, de repente? Então, agora não pode mais, né, ter financiamento por empresas aí privadas, justamente porque o receio era do tomar lá da cá, mas eles podem financiar via pessoa física. Então, um grande empresário financiar. Existe um partido só, que é o Partido Novo, ele não utiliza, que foi um partido dizimado nessa última eleição. Eles não conseguiram nenhum mínimo de cadeiras para ter uma liderança dentro da Câmara, perderam muitas cadeiras, não conseguiram também a cláusula de barreira.
para ter depois, nas próximas eleições, tempo dentro de campanha eleitoral, né, na TV. Então, o que acontece? O sistema, ele encoraja que as pessoas utilizem. E quem não utiliza, não é só questão de financiamento, porque eles conseguem, esses meninos, eles conseguem muitas vezes um financiamento. Mas é tanto desgaste que muitas pessoas não querem ir pelo caminho do financiamento privado. Eles querem só pegar simplesmente o fundo eleitoral para fazer a campanha que facilita, não tem desgaste, não tem que ficar indo atrás de dinheiro, pedir dinheiro. Então, ou se reduz e dá pouco para todo mundo, ou simplesmente não se tem. Porque quando você vai perguntar para a população o que a população acha, a população não concorda. Se o Congresso representa a opinião da população, por que a população não concorda com o fundo eleitoral, mas ao contrário a gente está aumentando ano a ano? E, Mila, se você fosse, né, a gente está aí indo para os próximos 4 anos, que a gente não sabe o que será. Mas se você pudesse, assim, escolher assim, não, isso tem que ter, sabe? Isso não pode, ou isso não pode voltar atrás, ou isso tem que fazer, o que você Olha, eu tenho receio dos ganhos que tivemos nesse governo serem aí voltados atrás, então que a gente conseguiu, aí fim do governo Temer também, reforma da Previdência. Isso é uma questão de conta para pagar, era necessário, igual quando eu expliquei a questão das notas técnicas, não é apenas questão de opinião, de ideias, de narrativa, precisava ser feito. Fico com esse receio. A questão da reforma administrativa, fico muito preocupada de aumentarem o funcionalismo público e, do contrário, precisávamos reduzir e ainda darem aumentos, então não podemos, precisávamos dar uma enxugada na máquina pública. A parte tributária, não tem como cobrar mais tributo da população, não tem. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas para quem é CLT, 5 meses do ano é só para pagar imposto. Então, ou seja, você pegar 5 meses, você está trabalhando de graça, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, como se você estivesse só entregando o teu dinheiro. Aí, a partir dali que você vai ganhar o teu salário de verdade. A gente paga muito imposto. E aí, dizer que não tem dinheiro, que não consegue pagar as contas, não tem como aumentar. Mas eu não vejo num horizonte tão perto diminuindo os tributos. Mas que pelo menos aconteça uma simplificação tributária. O que é isso? Tem empresas que tem fora do Brasil, elas têm sede fora do Brasil, mas tem também outros negócios aqui no Brasil, que aqui eles têm em torno de 300, 400 contadores e advogados tributários, enquanto lá fora tem 2. Porque é muito complicado as regras aqui de tributo, onde que você paga, o que você paga quando sai de um canto e vai para o outro, que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, é uma confusão que nem quem trabalha com isso muitas vezes não entende. Imagina quem não trabalha. Para isso você atrair empresas de fora, eles vão ficar pensando, nossa, será que eu quero ir para o Brasil mesmo? Vou ter que ter 300 funcionários para fazer uma coisa que 2 fazem lá fora. Não sei se vocês sabem, contando aí fazendo uma analogia do caso da Crocs. É um exemplo que eu dou sempre quando eu falo de questão tributária. Que agora tem até um 3º capítulo. Mas qual a história da Crocs? Quando a Crocs foi vir para o Brasil, eles foram desembarcar e o fiscal olhou e falou assim, não tá certo isso aqui não. Aqui tá falando que é sandália. Não é sandália o sapato de vocês. Vocês têm que pagar um imposto de sapato impermeável. Mas tá bom, vamos pagar, muda tudo, o sistema, tava com sandália na sandália, sapato impermeável, mudou. Tudo bem, começou a pagar ali de acordo com aquela nova característica. Mudou-se o fiscal depois de uns anos. O Crocs foi desembarcar. Não, vem cá, você não é sapato impermeável, você é uma sandália. Eu falei, mas eu era sandália e mudei para sapato impermeável, agora eu vou ter que mudar para sandália. Aí muda tudo de novo. Aí recentemente, acho que foi agora esse ano,
falaram que não era mais isso, que não era mais sandália, que não era mais sapato impermeável, que era uma terceira designação. Então, assim, imagina para uma empresa. Tá bom, chega, vambora. Não, deixa. Às vezes deixa o dinheiro investido que rende mais. Não, vamos embora desse país. Entrevistou até uma empresária que ela falou, olha, eu toparia até pagar mais imposto desde que fosse simplificado. Que eu mandaria embora metade do meu staff de contador, advogado, e ia ter economia. Não, mas eles mesmos não sabem, sabe? Muitas vezes os profissionais disso, eles ficam, talvez, espera aí. Aí você paga um outro escritório para ele fazer uma análise porque a tua própria equipe não sabe. Então isso facilitaria o ambiente de negócios. Mais empresas teriam interesse de vir para o Brasil, os próprios empresários não teriam tanto medo de abrir uma empresa. Então acho que, como eu não vejo um caminho para diminuírem os impostos, sinceramente, pelo menos que simplifiquem, tentem aí melhorar essa tramitação, né? E principalmente eu acho que a questão, isso é muito triste falar, mas as privatizações, que o que tinha se encaminhado a gente não perca e que o governo entenda junto com a população que algumas empresas serem privatizadas é bom para o governo, é bom para a população, mas cada caso é um caso isolado. Eu acho que a gente não pode falar não vamos privatizar nada, somos contra a privatização, se você não estuda aquele caso isolado. Por que aquela empresa é privada? Ela é um benefício para o governo? Será que ela não gera ali a gente chama de falhas de mercado, né? Porque a partir do momento que ela é uma empresa do governo, ela pode ter subsídio, então não faz com que outras empresas queiram concorrer. Quando não se tem concorrência, é pior para o consumidor, porque a concorrência entre as empresas é o que faz ali o preço se ajustar, melhorar a qualidade, exato. Então, acho que tudo tem que ser analisado com seriedade, sem narrativas, com base em dados, histórico, o que está acontecendo, o que isso pode gerar, que era ali o que a gente imaginava que poderia começar a acontecer desde 2018, só que veio a pandemia. Mas a agenda, que a gente fala de agenda liberal, que eram privatizações e as reformas, elas devem sim acontecer, porque elas são importantes para o país, é importante para a geração de emprego, é importante para a iniciativa pública, é importante também para a iniciativa privada. Bom, felizmente nosso tempo chegou ao fim. Tava delícia de conversa. Mila, muito obrigada por ter vindo ao programa. Foi um super bate-papo. Não, muito obrigada a vocês. É uma honra estar aqui num programa chamado As Liberais. Eu aí que me considero liberal, já há bons anos defendo tanto a ideia, que é um pouco, digamos assim, ela sai um pouco da ideia do que ela é central, né? Não é uma coisa ruim, não é uma coisa elitizada. Então é uma honra e eu que agradeço de estar aqui com vocês. Bom, e a gente agradece muito a sua companhia, você que chegou até aqui, muito obrigada. E não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube para acompanhar aqui o programa As Liberais, o Oestcast, o Estúdio Oeste. E se você ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou se você está acompanhando a gente pelo celular, é só clicar no link ou entrar no revistaoeste.com/assine para se tornar nosso assinante e acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.